Bem, boa tarde a todos. A gente vai então dar início à nossa aula de hoje. Vou passar primeiro a nossa convidada, é a professora Sueli, mas quem vai apresentá-la vai ser o aluno Wagner, tá? Então, Wagner, eu passo a palavra para você, aí você já faz toda a introdução necessária. Beleza. Obrigado, professora. Primeiro, eu quero pedir desculpas se vocês escutarem algum barulho, porque a gente está bem na frente de um vão aqui da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ele é muito movimentado nesse horário, então tem música rolando ali, enfim. Se vocês escutarem isso, peço desculpas já. Aí, o que eu ia falar para vocês é sobre a Semana de Geografia. Opa, peraí. A gente tinha combinado no início do curso que esse curso teria 15 horas, né? E dessas horas que vão ser computadas para vocês lá, vocês precisam cumprir uma carga horária nas mesas redondas, nas conferências que ocorrerão durante a Semana de Geografia, que vai ser dia 21 a 25 de outubro aqui no Departamento de Geografia da USP. Quem puder vir presencialmente vai ser muito bem recepcionado, né? Mas quem não puder, as mesas elas serão integralmente transmitidas pelo canal no YouTube da FEFELESH. Todas as mesas. Eu vou mostrar para vocês rapidamente a nossa programação. Ver se ela já está no nosso site, inclusive, né? E aí, para vocês já saberem assim, quais mesas vocês vão querer escolher. Lembrando que vocês têm que assistir pelo menos 3 mesas para poder computar a carga horária total, né? Para receber lá, caso vocês já tenham faltas, vocês vão precisar cumprir as 3 mesas. Quem não teve nenhuma falta no curso ainda, não vai precisar assistir as 3 mesas, mas, bom, é bem-vindo. E se quiser assistir todas também, sinta-se à vontade, porque as mesas, elas irão, além de computar a presença de vocês, a frequência de vocês para o curso, vocês também vão ganhar um certificado extra por cada mesa que vocês irão assistir. Eu vou compartilhar com vocês a programação e eu vou falando sobre as mesas. Vocês não vão precisar se inscrever nas mesas antecipadamente. Não tem inscrição prévia. Então, como é que vai funcionar? Vocês veem o horário aqui, já está no nosso site. Vão ver aqui, segunda-feira, por exemplo, a conferência de abertura é com a professora Nádia Gilma Bezerra de Lima, que é a professora recém-contratada de climatologia aqui do Departamento de Geografia da USP, e ela vai proferir a conferência sobre o tema Mudanças Climáticas e Serviços Ecossistêmicos. Esse horário, 14 horas, vocês acessam o YouTube da FEFELESH, que vocês sabem qual é, porque a gente já manda sempre as gravações das aulas para vocês que estão nesse canal. E aí, vocês, a partir dessa programação aqui, que está disponível no nosso site, da Semana de Geografia, que vocês também já têm acesso, semanadegeografia.fefeleste.usp.br, vocês, aqui em Programação Semana 2024, vocês têm acesso à nossa programação completa. Essas mesas que compõem as escolas, elas não são transmitidas, mas quem quiser vir assistir aqui presencialmente vai ser muito bem-vindo. E o que são essas mesas? São alunos de escolas públicas do município de São Paulo, da região metropolitana e também de outros municípios do estado de São Paulo, que virão até a USP para apresentar projetos que eles desenvolveram ao longo do ano sobre o tema da Semana de Geografia 2024. Então, aqui eles vão ter essa programação completa, mas ela não terá transmissão ao vivo no YouTube. O que terá transmissão são essas outras conferências, e aqui a gente pode ter a programação mais completa, né? Então, a primeira mesa, que é às 14 horas, vai ser com a professora Nádia. Cada mesa é mediada por um monitor da Semana de Geografia. Nesse caso, aqui será eu. Aí, à noite, a gente tem uma conferência com a professora Rosemary, que vocês já conhecem ela. Ela estará aqui no Departamento de Geografia da USP. Ela vai vir do Rio de Janeiro para proferir essa conferência. Aceitou o nosso convite. E aqui tem informações, né, sobre os componentes da mesa. E o Natan, né, que é o nosso monitor, vai ser o mediador. Aí a gente tem
às 19 horas da terça-feira, Mudanças Climáticas na Escola, Caminhos e Perspectivas, com a professora Paula Cristiane Strina Juliás, que é professora aqui do Departamento de Geografia, sobre ensino de geografia, né, que ela já trabalhou também com ensino de mudanças climáticas, tem uma experiência na área. A professora Maria Helena é uma professora da rede pública lá do estado do Pará, mas ela também é mestranda na Universidade Federal do Pará. E ela sempre participa da nossa semana de geografia e vai estar aí mais um ano com a gente. Na quarta-feira, a gente tem uma conferência que vai ser professida pelo professor Pedro Roberto Jacobi. Ele é um pesquisador aí, né, do Instituto de Energia e Ambiente, da USP. Ele vai falar sobre mudanças climáticas e a urgência da justiça climática. Então, o professor Pedro Roberto, vocês podem descobrir informações sobre ele, caso vocês se interessem. Aqui no nosso site tem uma prévia do currículo dele, né? Ele é membro de grupos de pesquisa sobre mudanças climáticas internacionais e uma figura muito importante aí na área. E aí, na quinta-feira, a gente tem a nossa última mesa redonda, que é Ideias para Antecipar o Fim do Mundo, Queimadas. Que vai falar aí sobre essa questão das queimadas com o professor Júlio Barbosa Chiqueto, da Flaxo, que, se eu não estou enganado, preciso lembrar o que é o Colégio Latino-Americano de Estudos Mundiais, e a professora Ana Paula Saviati, que ela acabou de concluir o pós-doutorado dela aqui na USP, no Laboratório de Geografia Agrária da USP, sobre financiarização do agronegócio. Então, ela tem um debate bem interessante sobre as queimadas a partir de uma outra perspectiva, enquanto o professor Júlio vai abordar em outra parte. E a gente tem essa parte que não será transmitida, mas caso vocês queiram participar aqui no Departamento de Geografia, a gente vai participar da mostra Ecofalantes da USP, a gente vai debater o filme documentário Injustiça Climática, com a professora Glória, tá aqui no nosso curso, e eu, né? Então, essa parte não será transmissão, mas será aqui no Departamento de Geografia, caso quem possa vir, vai ser bem-vindo. Sexta-feira, a nossa atividade de encerramento. Bom, esse é a nossa programação, para vocês já poderem escolher as mesas que vocês querem participar. E não precisa de inscrição prévia, lembrando, vocês vão receber um e-mail com essas informações mais detalhadas, mas no dia vocês só entram no YouTube da FIFELESH, assistem a mesa, e no chat do YouTube da FIFELESH vai ser enviado um formulário para vocês preencherem tanto a frequência como para receber no certificado extra. Tudo bem? Então vamos para a aula de hoje. Hoje a gente está chegando ao fim, né? A gente tem a nossa 7ª aula com a professora Sueli Ângelo Furlan. A professora Sueli, ela é professora aqui do Departamento de Geografia. Ela é formada em Ciências Biológicas aqui pela USP, pelo Instituto de Biociências, mas ela é mestre e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia Física da USP. Ela orienta, participando dos programas de pós-graduação em Geografia Física e também do Programa de Ciências Ambientais do Instituto de Energia e Ambiente. Ela foi chefe aqui do Departamento de Geografia da USP por 4 anos. Ela é coordenadora do grupo, do Núcleo de Estudos de Populações Humanas e Áreas Úmidas, o NUPAUME, e desenvolve pesquisas em patrimônio natural e estudos da paisagem, florestas culturais e áreas protegidas na Amazônia e Mata Atlântica. E é especialista em programas de educação socioambiental. Então, ela tem um vasto currículo que a gente mandou para vocês podem verificar, né, no e-mail que a gente mandou. Ela atua aí, já assessorou em questões de educação ambiental, né, os próprios parâmetros portuários nacionais. Ela é coautora em 1997, né, mas sempre está aí nessa área de educação ambiental. É a nossa professora de biogeografia aqui no Departamento de Geografia e vai dar aqui a nossa proferir a 7ª aula, que é sobre educação ambiental e climática. Então,
Então, prof, pode falar, né? A gente tem feito 1 hora, mas no tempo que a senhora programou, depois alguns minutinhos de debate. Hoje, a professora Sueli, só antes de passar, ela tem aula, né? Ela deu aula à tarde e depois ela dá aula à noite. Então, a gente tem que fechar impreterivelmente essa aula até 19h25. Então, as perguntas vocês podem fazer no chat das 19 horas até as 19h15. Tudo bem? E a professora vai responder. Ok. Posso começar, então? Começo agradecendo muito, estou muito feliz de estar aqui, adoro essa semana de geografia, uma tradição do departamento, uma tradição fundamental, né, desse diálogo da universidade com a escola pública. Começa assim há muitos anos, né, Glória? Mas agora está ficando tão robusto, é uma marca, né, do departamento, é uma marca generosa do departamento e muito cidadã, né, no sentido de sempre acolher e incentivar os professores da escola pública de geografia, né, a saberem mais sobre o que é possível fazer, as questões que envolvem as didáticas e, ao mesmo tempo, as temáticas que muitas vezes são transmitidas de maneira muito fragmentada, e a gente, quando faz um curso, a gente concatena uma sequência que está muito boa, quem pensou e quem construiu está muito boa. Queria também dizer que eu estou vendo aqui algumas pessoas que conheço bem, meus colegas, o Emerson está aqui bem no meu cantinho, Yasmin está no outro cantinho, Yasmine, e vários nomes de ex-alunos e tal. Então, eu preparei uma apresentação, também vou compartilhar com vocês, nela eu vou fazer um percurso que, para o tempo que tinha, eu resolvi falar um pouco das experiências em educomunicação e também falar um pouco das questões conceituais que relacionam as perspectivas da educação ambiental e mudanças climáticas. Deixa eu ver aqui aqui tem um negocinho para compartilhar. Eu estou na minha sala, então, às vezes, espero que aqui ninguém interrompa, porque em qualquer lugar que eu vou aqui as pessoas interrompem. Espero que aqui não. Vamos lá. Deixa eu projetar aqui. Estão vendo os meus slides? Vou projetar a tela inteira. Então, vamos lá. Fui convidada para dar essa aula de perspectivas para uma educação ambiental e climática, que muito me honra. De fato, eu tenho uma paixão pela educação ambiental, tive poucas possibilidades de atuar nisso aqui no departamento diretamente, com formação dos alunos, mas trabalhei bastante tempo na ECA, né, com essa temática, também formando a licenciatura lá. O Wagner já fez uma apresentação que está lá no Lattes, mas eu queria só destacar algumas coisinhas que eu acho que são importantes para compreender o lugar de onde eu vou falar, né? Eu trabalho em 2 linhas de pesquisa, uma no programa de Geografia Física e outra no PROCAM, USP. A de Geografia tem o título Paisagem e Planejamento Ambiental, por isso no meu currículo aparece muita coisa ligada a projetos de planejamento, a ações na área ambiental, que vai trabalhar a questão do desenvolvimento territorial, da conservação. E, olha, tem uma palavrinha, está faltando aqui um S, peraí. E no PROCAM, a linha foi recém-mudada, eu estou na linha que é intitulada Conservação e Desenvolvimento Local. Você está aqui, voltar. Que tem a ver com outras possibilidades de eu trabalhar com alunos de várias formações que estão ligadas justamente ao interesse de pesquisa em pensar uma outra conservação. A gente tem falado de outros mundos, a gente também fala de outra conservação, uma conservação inclusiva, uma conservação com gente, uma conservação que também valorize e respeite os direitos humanos. E eu tenho vários grupos de pesquisa, não gosto de tantos grupos, mas acabei me envolvendo bastante com estes, a paisagem e territorialidade da conservação no Brasil, espaços protegidos de desenvolvimento local, e nas redes da pesca, que é uma específica ligação que eu tenho com comunidades caiçaras. Tenho uma paixão pela educação ambiental, eu acho que o Wagner falou um pouco da parte mais institucional, de produção de peças curriculares, que eu gosto também muito, mas eu tenho uma experiência que eu destaquei 2, que eu realmente, desde a graduação, eu sempre me candidatei a trabalhar com as escolas ou com grupos que trabalhassem um entendimento do que seria as crises e as problemáticas ambientais. Então,
Na disciplina Educomunicação, que o departamento me autorizou a participar a convite da ECA, eu fiquei de 2015 a 2022 trabalhando numa disciplina que chama Educomunicação Socioambiental, que é a mesma coisa que educação ambiental, mas não é exatamente a mesma coisa, porque tem a educomunicação, que é o trabalho com mídias e trabalhos com culturas da comunicação contra-hegemônicas. E cresci muito nessa experiência, trabalhando com outros colegas lá da ECA, vou trazer um pouquinho disso aqui para falar para vocês. Essa aproximação é muito importante para os professores trabalhar com esse ambiente de construção de mídias e de autonomia, né, de veiculação e comunicação sobre as temáticas ambientais. E participei de um grupo também de professores, que no início se chamava Comunidade Solidária, depois ganhou esse nome SEDAC, que é Comunidade Educativa SEDAC, que é uma cooperativa de professores, de profissionais da área da educação, e pude ter a oportunidade de coordenar um projeto de longa duração no Pará, começou em Canaã dos Carajás em 2002, 2010, depois eu fui para Paragominas, onde tem um negócio que ficou aqui que está errado, não tem nada a ver esse negócio com a cartografia das correntes, porque isso é do outro slide que veio para cá, não sei o que aconteceu aqui, mas é um erro que depois eu corrijo antes de partilhar com vocês esses slides. Mas fiquei muitos anos coordenando um programa municipal de educação ambiental, que tem uma história longa de como é que eu fui parar nisso, muito ligada a meus colegas aqui da USP, que começaram também a atuar com florestas culturais, com questões ligadas ao desmatamento do arco amazônico, e surgiu essa oportunidade, e eu fiquei muitos anos lá com professores que não eram de geografia, eu fazia a formação de professores de áreas que têm, inclusive, uma certa aversão à educação ambiental, que é a matemática, a língua portuguesa e história. Mas para mim foi uma experiência muito grande, muito enriquecedora. Também tinha professores de geografia, que era o meu grupo, mas era muito ampliado e isso me propiciou enxergar onde estão as dificuldades da escola em trabalhar questões que são multidisciplinares. Bom, destacando um pouco o tema dessa minha fala aqui sobre educação ambiental, eu tenho gostado muito de não desligar a educação da comunicação, e pensar que as nossas estratégias comunicativas, elas têm um potencial imenso de poder despertar, levar a transformação que a gente quer do mundo, né? A educomunicação surge justamente no momento da história do mundo, particularmente na América Latina, durante os governos militares, onde havia pouca liberdade de comunicação, onde toda a comunicação ela passava por crivos governamentais, e um grupo, né, contrário a esse caráter, né, que vai tolir as liberdades, os direitos de comunicação, porque a comunicação é um direito, criou uma possibilidade de trabalhar com outras formas de produção de conteúdos. Antes nem tinha internet, mas de produção de conteúdos contra-hegemônicos. Então, ela já surgiu como uma proposta transformadora na educação ambiental. E temos visto nas nossas práticas, em outros cursos que trabalham com a educação ambiental, que essa associação da comunicação com a educação é capaz de mudar paradigmas e apresentar, talvez, uma oportunidade que está no título da Semana de Geografia, para imaginar outros mundos, assim como colocou Alberta Costa no Bem Viver, em 2019, né, no livro mais lido aí. Ela enfatiza os processos participativos, então, são processos autônomos, processos autorais, participativos, realizados no contexto da utopia por sociedades sustentáveis. E aqui a gente trabalha um conceito que não é da sustentabilidade, mas é um conceito que também surgiu na década de 90. Quem cravou, né, ou pelo menos incentivou a gente a usar esse conceito foi o professor Diegues, aqui da USP, coordenador no NUPALB, que os termos desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, não atendiam a uma perspectiva inclusiva da sociedade, e ele criou isso e publicou alguns artigos, e eu sigo um pouco com esse conceito, essa utopia por sociedades sustentáveis. É claro que apresenta desafios decorrentes de conflitos em torno das questões climáticas, outras tantas questões que também são ambientais, justamente porque o que a gente vai tratar aqui são as relações desiguais de poder e a diversidade de interesses que perpassam todos esses temas urgentes do mundo contemporâneo, né? E também a Educom socioambiental, ela incorpora a perspectiva da ação, que é uma das
das questões que quase todos os professores que gostam de educação ambiental pensam numa educação ambiental crítica, transformadora, que tem sujeitos, que tem direitos, que é desigual, né? Então, ela incorpora muito a ideia de que precisamos agir, e não que precisamos aprender sobre, né? Então, aqui eu vou trazer uma definição que está num artigo que a gente está publicando, eu e a Carmen Gattas, que fomos as criadoras da disciplina Educomunicação Socioambiental lá no curso, na licenciatura de Educomunicação. É uma frase que está nesse artigo, que está na segunda revisão aí para uma revista, e eu trouxe aqui para falar para vocês, né? A gente pode dizer que a educação ambiental crítica, que é essa que nós vamos tratar aqui, tão relacionada com a transformação do mundo, encontra na educomunicação socioambiental um potencial para ampliar essa capacidade expressiva das pessoas, potencializando a criatividade, trabalhando conflitos e promovendo espaços de interação, né? A gente já tem muitos projetos nas escolas de educomunicação. Nós estamos agora, eu, a Carmen, mais a Thaís Brianese, que é a atual professora dessa disciplina na ECA, com um projeto da FAPESP, trabalhando uma interação com a Secretaria Municipal de Educação para a formação de professores nessa área da interface, né, educomunicativa, ambiental e mudanças climáticas. Então, o nosso foco é sempre promover ações democráticas e participativas capazes de atingir vários sujeitos, né? Ampliar o alcance das produções através das tecnologias da comunicação, que hoje é a tônica do mundo contemporâneo. A gente tem muita barreira nesse mundo da comunicação e a gente precisa rechear esse mundo de conteúdos que tragam, de fato, conhecimento e libertação e direitos. Então, sintetizando, eu estou falando de educação ambiental, quando eu falo educação socioambiental, e pretendemos, nessa perspectiva crítica, aproximar as relações entre educação e comunicação, aproximar educadores e comunicadores, aprofundar o conhecimento sobre as mídias, com o propósito de criar um ecossistema comunicativo, que é um conceito do professor Ismar Soares. Para quem não sabe, o professor Ismar Soares, há muitos anos, é professor da ECA, mas é geógrafo, formado aqui na casa, foi ele que me convidou para a disciplina, e ele é praticamente o criador da disciplina de licenciatura lá na ECA. Um outro propósito é ampliar as formas de expressão de todos, utilizando para isso o planejamento, a gestão dos recursos e processos que envolvam o falar e o expressar-se. Lembrando, já falei isso, mas lembrando, então, que esse aspecto não é algo assim que a gente diga, é uma inovação, não é, isso é um direito constitucional, inclusive, é um direito humano em um campo público, né, de lutas sociais, em oposição à visão privada, tecnocrática, hegemônica, onde seus promotores são proprietários ou especialistas. A gente tem aí essa barreira da mídia hegemônica também, a gente não valida todo tipo de informação que segue na internet, nas redes sociais, mas também a gente sabe que toda mídia hegemônica, ela tem uma ideologia que a orienta a dizer o que vai dizer, o que não vai dizer, o que vai esconder. Então, a gente quer um campo de manifestação comunicativa que tenha mais independência, democrático e que não seja atrelado a isso. Para passar para a segunda parte, que eu vou fazer umas perguntas para vocês pensarem e depois nós vamos provavelmente conversar sobre elas, eu vou trazer aqui uma alegoria para a gente pensar quais são os desafios de um mundo que a gente pensa que possa mudar e que a gente possa construir, né? Eu escutei uma palestra há um tempo atrás, numa aula inaugural aqui da USP, sobre a alegoria do tempo do deus Kairos, da mitologia grega, que representava um jovem que não se preocupava com o relógio, calendário, não era o Cronos, né? Era o tempo cronológico, né? O Kairos era representado por um jovem que sempre estava nu, de asas nos ombros, asas nos tornozelos, mechas de cabelo para frente, sem cabelo na nuca, né? Essa alegoria representa o caráter instantâneo da apreensão. O Kairos só pode ser pego, esse tempo do Kairos, que não é o tempo cronológico, ele só pode ser agarrado pelos cabelos numa passagem muito rápida por nós, né? Uma vez tendo passado, é impossível alcançar de novo. Se a gente deixar passar esse tempo, porque ele não tem cabelos na nuca, né? Por onde a gente possa puxar ele de volta. Então, é um tempo urgente, flexível, mas que passa, né? Então, a questão que eu trago aqui,
para vocês, né, nessa alegoria do Kairos, em relação às mudanças climáticas, a balança, que é o símbolo da justiça também, embora não veloz, ele ultrapassa as medidas, né? Que é para pensar esse outro mundo diante das imensas injustiças e desigualdades produzidas pelo capitalismo, é da gente não deixar passar o tempo, da gente aproveitar a ocasião. O que podemos criar, pensar o que a gente pode criar nessa situação, nessa ocasião do mundo com tantas incertezas, não só climáticas, a gente está vendo guerras e guerras começando a pipocar. Como iluminar a potência dos jovens? Porque eu acredito muito, eu sou uma realista esperançosa, como diz... esqueci, daqui a pouco eu lembro. Como iluminar a potência dos jovens para acreditar que podem transformar o mundo, para pensar que a gente tem no jovem, né, nossos alunos, estudantes, eu falo jovens, os meus aqui também da universidade, porque eu já não sou jovem, mas eu acredito muito neles, né? Acreditar nessa potência, iluminar, dando essa liberdade, mas, ao mesmo tempo, não deixando passar o tempo que é o tempo nosso, né? E aí, uma primeira coisa que a gente afirma é que a sociedade deve mudar, ela sempre muda, mas ela deve mudar, pensando em alguma utopia ou em alguma direção que a gente possa dar para o que a gente deseja no campo da equidade, no campo dos direitos da natureza e dos direitos humanos, né? Então, uma pergunta que vem disso é o que deve mudar? Dá para mudar tudo agora? Dá para mudar de uma vez? Como mudar, né? Como fazer isso? E o tema da justiça climática, ele traz isso para a gente sabe que tem que promover um outro mundo, né? Sem adentrar, vocês já viram muitas aulas sobre questão climática e justiça climática, e vocês também querem provocar para a gente pensar que a gente não quer só justiça, a gente quer um outro mundo. Então, sabemos promover isso? Eu acredito que sim, porque eu sempre gosto de dizer essa frase, que os professores são os profissionais da cultura e da cidadania. Eles vão trabalhar isso, eles vão trabalhar a construção do mundo. E são os profissionais da cultura, então eles precisam também trabalhar no campo cultural, reconhecer os contextos culturais, sair da escala só da discussão global para a escala local. Eu acredito que o professor muda o mundo. Se eu não acreditasse, não seria professora, porque eu acredito que é possível mudar o mundo, né? Eu trabalho com essa perspectiva. Precisa mudar por razões até que a gente tem milhares de informações que trazem o que precisa mudar. Se a gente sabe que 1 em cada 3 pessoas do planeta, 40% da população mundial, não tem acesso à água potável, dá para a gente continuar achando que esse mundo pode continuar? O que precisa mudar? Como mudar isso, né? Como ter um mundo com tamanha desigualdade de acesso? Também sabemos que a energia também, que é o grande tema da discussão climática, as energias, geram também impactos, mesmo as que são consideradas mais limpas, e não são ideais. Então, é preciso ter gente pensando nas energias, gente pensando como fazer isso, mas não é só pela via do mercado, né? É pela via da existência, pela via do acesso, pela necessidade e dependência que nós temos das energias, né? Eu estou aqui falando para vocês porque tem energia. A professora Odete Seabra sempre falava assim, você conta todo tipo de energia, vou desligar o interruptor, quero ver como fica a nossa vida, né? Vou tirar tudo da tomada. Não, para fazer uma transição, a gente precisa encontrar formas de garantir não toda energia para um consumo impensado e irresponsável, mas para ter direitos à qualidade ambiental, qualidade de vida. Outra questão importante, porque precisa mudar, é a produção de resíduos, né? Como a gente faz isso? Como a gente muda uma indústria que produz, ou toda a sociedade que depende de petróleo e plásticos, né? Como que a gente faz? Não dá para fazer no atacado, é um processo, a gente precisa pensar no processo. Então, a segunda parte que eu vou falar é um pouco numa retrospectiva para pensar as concepções que a gente tem. O que a gente entende por ambiente? Certamente vocês que estão aqui, muitos de vocês eu sei que sabem o que eu vou falar, mas eu estou trazendo aqui uma síntese para a gente ver também como muda historicamente o que a gente pensa do que é o ambiente. Então, eu estou me baseando na tipologia, que é chamada cartografias mesmo, como ela mesma colocou, a Isabel Sauvé. Ela escreveu bastante, tem artigos até mais recentes dela, sobre essas tipologias das concepções sobre o ambiente, que tem a ver com os discursos, né? Então, na primeira coluna, eu vou falar pausadamente, porque a gente possa também, é uma coisa escrita, né? Fica lendo, é difícil, mas eu vou falar pausadamente, porque eu quero que a gente observe as diferenças e as mudanças que vão acontecendo. Isso é da Isabel Sauvé, né? Então,
A gente tem uma concepção na coluna 1 do ambiente, a relação que a gente tem por trás dessa concepção, dessa ideia de ambiente, as características e as metodologias, muitas vezes, que são levadas na prática de formar um sujeito mais engajado nas questões da proteção da natureza, ou mais consciente das suas responsabilidades, né? E também uma sociedade, não é só o indivíduo, é também sociedades que têm opções coletivas nesse sentido. Então, vou falar um pouquinho, vou pedir paciência, não tem esse slide mais um outro, mas não é muito longo. Então, uma primeira concepção que está presente ainda até hoje é o ambiente como natureza. Mais uma relação muito assim de dualidade, né? Um ambiente para ser apreciado, para ser preservado, ele está lá, né? Eu estou aqui fazendo um monte de barbaridade, mas ele estou lá, cuidando também, achando que é bacana ter parques e áreas preservadas. E uma característica dessa visão de natureza para apreciação, preservação, é uma visão de natureza como se fosse uma catedral, ou como um útero-mãe, a pura, original, como se existisse no mundo alguma natureza intocada, né? E as metodologias usadas para a educação ambiental, muitas vezes são exibições, imersão na natureza, visita, né, essas áreas chamadas intocadas, o contraste do urbano com essas áreas, né, do ambiente urbano, como se o urbano não fosse ambiente, e lá está o ambiente, né? Uma outra visão de ambiente é a que a gente mais conhece, que é como recurso para ser gerenciado, que é uma herança da biofísica coletiva, e vai direto na qualidade de vida, e está muito ligado a metodologias de educação ambiental, com campanhas, com auditorias, com análise de dados, coisas assim, para a gente ter um choque de realidade das possibilidades e dos limites, né, dos recursos. Há uma tônica que é muito antiga, que, aliás, é a primeira que aparece na história da educação ambiental, que é ver o ambiente como um problema. Então, é um problema a ser resolvido. Nós temos um problema com a água, precisa ser resolvido. Nós temos um problema com a energia, precisamos resolver. A ênfase na poluição é uma característica, na deterioração do ambiente, e as ameaças. É uma visão de natureza, como diriam os filósofos, da natureza vingadora, da natureza que devolve para a gente os danos, e que a gente precisa resolver os problemas. E, muitas vezes, na educação ambiental, se trabalha com estudos de caso, o caso de Minamata, o caso do derrame de petróleo no litoral nordeste, o caso das questões que envolvem grandes quantidades de chuvas, né? É um problema a ser resolvido. Também tem uma visão de ambiente que trata como o ambiente como um lugar para viver. Então, é um foco local, vou cuidar do ambiente sobre o ambiente, a educação ambiental tem a relação para falar do ambiente, para cuidar do ambiente. Muitas vezes, nas séries iniciais, na escola, essa abordagem é muito forte. Então, eu vou olhar para a natureza, eu vou me aproximar da natureza do lugar, eu vou reconhecer seus componentes, e a natureza ela é tratada como um conjunto de componentes sociais, históricos e tecnológicos, e muitas vezes as metodologias são: vamos fazer um jardim, vamos ler sobre lendas sobre a natureza, vamos conhecer lugares, como é que as comunidades vivem, para eu tentar perceber uma educação ambiental do viver, né? Aí tem mais duas, que são as últimas, essa visão mais global do ambiente como biosfera, como lugar para ser dividido por todos, uma espaçonave, a Gaia, com a interdependência dos seres vivos com os inanimados, e as metodologias em geral praticadas na formação, na educação ambiental, são estudos de caso em problemas globais, então, clima global, a biodiversidade, vamos trabalhar com a desertificação, os aumentos de temperatura, né? E muitas vezes também se coloca nessa visão da biosfera o contraponto, né, de uma perspectiva ancestral, por exemplo, que é muito trazida hoje com a decolonialidade, que são as diferentes histórias de cosmologia. Nós pensamos a Terra de um jeito, mas há povos que pensam de outro. Então, nessa visão global também, há um engajamento muito forte das comunidades, participando desses fóruns, fazendo um contraponto a partir dessas cosmologias. E uma visão que está mais próxima do que a gente pode alcançar na escola, todos os outros são alcançados na escola, mas é mais trabalhado como um projeto comunitário.
um projeto coletivo, local, para ser envolvido, a natureza com foco na análise crítica, na participação política da comunidade, a comunidade como um sujeito que pode mudar o mundo. Então, pesquisação é uma coisa que se faz, participativa, né, para transformação comunitária, fóruns de discussão, participação em conselhos gestores, você conhecer como é que funcionam esses conselhos participativos, né. Eu trouxe esse conjunto, mais alguns outros, mas eu fiz uma síntese para que vocês possam também refletir sobre isso, né. Em geral, na própria fala das produções da Lucie Sauvé, falei, Isabel, né, Lucie Sauvé, essas concepções sobre o ambiente podem ser consideradas numa perspectiva sincrônica, às vezes trabalha-se tudo isso junto, trabalha-se conforme o segmento da escola, um enfoque mais lúdico, um enfoque mais de natureza só, depois vai se trabalhando mais as problemáticas, mas o que tem de fato é que todas elas coexistem, não tem uma sequência linear, nem cronológica, que a gente identifique nos discursos e práticas atuais. Mas elas podem também ser enfocadas separadamente. Há professores que preferem trabalhar uma visão, às vezes fazem uma adequação, ainda há muita permanência de uma visão idílica de natureza intocada, ainda não tem, muitas vezes, nas propostas discursivas, essa visão de que natureza e cultura não é uma dicotomia, né? Mas por quê? Porque essa questão também dos processos de transformação da própria educação são transformações históricas, a própria educação tem isso, né? Aqui eu trouxe só um exemplo, a gente sabe que alguns paradigmas da educação ambiental a gente encontra no movimento da educação desde a década de 20, movimentos da educação de conservação, meados do século 20, que também se referem a esse processo histórico que é crítico também do próprio processo, né? Então, eu gosto, às vezes, agora, depois de falar isso, dizer que a gente não tem algumas marcas históricas, algumas dominâncias históricas, né? No início dos anos 70, o ambiente foi percebido praticamente como problema. Eu sou uma geração que eu me dediquei a me aproximar de um movimento ambientalista porque estavam desmatando a Amazônia, porque estavam tirando a Mata Atlântica, porque estavam contaminando a água, era um problema. Então, eu estava muito afim, na época, de participar de coisas que eu pudesse ter uma marca, né, nessa transformação para poder frear ou para poder levar para as pessoas que não era possível a gente manter um nível de degradação como a gente tem cada vez mais crescente. Então, nessa década, que acho que é uma década muito marcante, é a década da primeira Convenção, né, Mundial de Meio Ambiente, de 1972, a reunião do Clube de Roma em Estocolmo, o ambiente... a noção forte dessa questão do problema das poluições era porque o ambiente era um lugar para se viver. Isso se tornou muito popular entre ambientalistas, tem uma vírgula ali, psicólogos também, artistas, e muito forte em educadores europeus, né, que pensavam, então, que era melhor levar os estudantes para o meio, para eles perceberem como era o meio. O estudo do meio da escola novista surge nessa etapa em que uma educação ambiental deveria levar os estudantes para uma imersão na realidade. Isso até hoje permanece, mas a gente tem outros contornos interpretativos, né? Não é só descrição, não é só perguntação, é reflexão, é ação, é participação, né? Bom, e nós temos na geografia o estudo de campo como esse grande laboratório na natureza e na sociedade, onde é possível a gente problematizar questões para que cada aluno, cada estudante desenvolva a sua reflexão sobre o mundo possível, né? O mundo que precisa ser mudado. No final do século XX, particularmente nos países do norte, essa preocupação exagerada com a dimensão biosférica acabou tirando um pouco o foco do local, e passou-se a ganhar contornos mundiais. E isso tem levado também, eu acabei de ter um professor que eu conheci bastante o trabalho dele no Maranhão, em que ele falava, poxa, os meus alunos do ensino médio, eles estão preocupados com tudo que acontece no mundo e não estão vendo o que está acontecendo aqui em Açailândia, né? Nós temos problemas decorrentes também de mudanças climáticas aqui, mas eles estão olhando lá para longe, estão olhando lá para... Então, essa concepção também muito da biosfera, que foi provocada também pela globalização do mercado e da informação, e também pela percepção das interrelações de fenômenos globais, dessa escala, particularmente mudanças climáticas e biodiversidade, também levou a um distanciamento que a gente acha necessário para o foco participativo, o foco local, né?
Eu gosto muito do Deleuze e Guattari, que falam das revoluções, das micro-revoluções, e o próprio Alberto Acosta, no livro Bem Viver, também ele fala, se a gente fechar os olhos e tampar os ouvidos, a mudança já está acontecendo em muitos lugares, porque são mudanças de escalas locais, né? E essas talvez sejam as mais relevantes. Então, uma coisa também importante nesse movimento que não é ingênuo, né, de criar uma esfera global, é transferir a responsabilidade para os países, aqui eu estou usando um termo que a Lucy Sauvé usou, em desenvolvimento, e um grande medo também de que a miséria humana gerada pelas desigualdades pudesse ter um efeito bumerangue e ter um impulso para voltar para os países que conquistaram a sua riqueza e seu desenvolvimento a custas de muitos que não conquistaram, né? Nisso, vocês já devem ter visto, em muitas aulas anteriores à minha, essa questão de por que nós temos uma preocupação também com esse bumerangue, né? A gente tem cada vez mais no mundo mais pessoas sendo desalojadas dos seus lugares por conta dos desastres, e também por conta da associação desses desastres muito mais severos com as camadas sociais mais vulneráveis. Esses dados, como esse que eu estou trazendo aqui, que é uma projeção para 2050, do relatório do Banco Mundial, eu peguei exatamente intencionalmente do Banco Mundial, que mostra o problema que está no continente africano subsaariano, o problema do leste asiático e o problema da América Latina. Nós teremos cada vez mais, né, números crescentes de questões ligadas justamente às questões da reprodução social, que estão muito associadas aos efeitos das emergências climáticas, que agravam, né, esses efeitos do sistema que gera desigualdades e que gera exclusão. Bom, aqui eu fiz uma tradução de um gráfico também mostrando como cresce, né, esse desplaçamento, esses refugiados a partir de 2008, não tinha também tantos dados contabilizados, mas a gente tem visto um crescente aumento dos deslocamentos ligados a mudanças climáticas. Esse é um dado que foi divulgado na COP25, nós estamos na COP29, o ano que vem tem a COP30, na COP25 a discussão foi da COP16, do Acordo de Paris, então muitas informações foram trazidas em relação a pensar a adaptação, né, às mudanças climáticas. Mas uma questão muito importante que acontece nessas conferências, nos movimentos, não só a conferência central, mas também nas atividades que são paralelas, side events das conferências, que uma coisa é centrada no acordo, outra coisa é a temática que é central trabalhada, né? As conferências, elas têm falhado justamente em fazer, nessas conferências de acordos, a abordagem das desigualdades estruturais. Então, acho que já devem ter falado aqui da justiça ambiental, do racismo ambiental, todos esses temas que têm a ver com as desigualdades estruturais. Essas questões não são as questões maiores das conferências do clima. É claro que a gente está preocupado com o efeito, né, do aquecimento global, o efeito dos gases estufas, o efeito de redução de carbono, mas, por outro lado, a gente também tem que ter uma preocupação tão como disse essa semana um comunitário da Resex, Chico Mendes, né? A gente tem que ter um empoderamento radical das comunidades para que elas possam ter suas conquistas estruturais superadas, e a gente pode fazer isso com respeito, né? Mas a gente precisa ter essa forte presença da comunicação, das pautas das que gerem as mudanças climáticas, o conteúdo sobre as desigualdades. Então, a pergunta que eu vou fazer para vocês, para a gente debater, o que será que dirá a nossa conferência do ano que vem, que vai ocorrer em Belém, sobre a desigualdade social diante das emergências climáticas? A gente tem casos emblemáticos agora ocorrendo no Brasil, e a gente, quem não quiser pegar o mais imediato, Porto Alegre ou as grandes queimadas, mas quiser visitar São Sebastião e ver o que aconteceu depois daquela chuvarada, vai ver que aconteceu muito pouco para combater a desigualdade social. Então, nos países do sul global e em algumas regiões do norte, a concepção do ambiente como um projeto comunitário, inclusivo e equitativo, acabou não prevalecendo. Sem respostas a essa preocupação de Maldag, que é um autor que fala sobre isso, pela educação mesológica, né, mais inclusiva, que quer dizer educando para
sobre e no ambiente global para resolver os problemas da comunidade, né? Essa é uma temática que vai passar por coisas que a gente não superou e que são agravantes, né? Quando um setor, uma região é atingida por efeitos de mudanças climáticas. Eu trouxe aqui uma foto que eu mesma tirei em 2015, lá em Paragominas, a gente tratando de educação ambiental e as crianças brincando no esgoto. Lá é uma cidade, como muitas do Brasil, que 90% uma cidade de quase 300 mil habitantes, na região toda que ela envolve, não só a área central da cidade, mas ela tem uma fragilidade de infraestrutura, né? A cidade inteira quase não tem saneamento. Então, o ideal seria que a compreensão dos processos educativos considerasse essas outras visões, muitas visões complementares do ambiente, né? De uma forma cumulativa, através de uma cuidadosa orquestra, né, de intervenção, utilizando um enfoque pedagógico integrado. Infelizmente, as propostas de educação ambiental ainda não são restritas, né, ainda são restritas, às vezes, a concepções que limitam o principal objetivo da educação, que é o ambiente não considerado, não percebido de uma forma global, e sim no local, consequente dessa rede de interrelações, e que dificulta, para nós, a geografia principalmente, discutir relação pessoa, sociedade e natureza. Aqui eu já falei, vou pular. Então, do meu ponto de vista, é essencial que as escolhas, assim como eu estou usando a autora, ideias também que são dela como autora, as escolhas educativas que nós podemos fazer de uma forma crítica é uma atenção para a educação ambiental, para as perspectivas da reprodução social em crise climática. E eu indiquei, acho que para vocês lerem um artigo que fala sobre reprodução social em mulheres, eu vou falar um tiquinho só dele. Também indiquei um do professor Lavar-Hargis, que também, Loureiro Lavar-Hargis, que também fala do que seria uma educação ambiental crítica, né? E a pergunta também, que fica, então, qual é a extensão da realidade local? Qual é a real extensão para atingir o desenvolvimento da rede de interrelações pessoas, sociedade e natureza, né? Eu trouxe uma imagem aqui da luta dos povos lá do Vale do Ribeiro, já muito antiga, em relação às barragens, né, o movimento dos atingidos pelas barragens. Agora está quieto o assunto um pouco, mas vez ou outra volta esses assuntos que acabam gerando mais desigualdade, mais exclusão social. Aqui eu coloquei a frase do representante comunitário que vai preparando-se para ir para a COP29 na Colômbia. Então, ele fala, a gente precisa de um empoderamento radical e respeitoso. Bom, será que saberemos promover a mudança para sociedades sustentáveis? Eu já disse que eu acredito, mas a gente precisa se perguntar para saber também qual o caminho, né? Para refletir e polemizar outros mundos, a gente precisa reconhecer que o planeta está em risco. É óbvio que a gente não vai deixar de reconhecer isso, essa escala global. A gente está vendo no mundo todo efeitos, né, adiantados, se bem que os cientistas dizem que quem criou aquela ideia do 1,9 de graus até 2040 foi o IPCC, o próprio Paulo Artacho diz que isso é uma invenção, que, na verdade, os cientistas já sabem que o processo é mais acelerado, né? Também precisamos perguntar qual o desenvolvimento que nós precisamos ter, qual o desenvolvimento que a sociedade precisa. E como sociedades poderão ser sustentáveis, né? É claro que precisa mudar o pensamento também para tornar possível tudo isso. Então, aqui eu fiz assim um quadrinho de mudanças, né? De valores. Daquela ideia que a gente tem da expansão, que o capitalismo sempre pega, a ideia de conservação. Da ideia também baseada numa sociedade da quantidade para uma sociedade da qualidade. Claramente passar da dominação para a colaboração. E do bem-estar para o bem viver, assim, fazendo o jogo de palavras que está bastante sendo tematizado no tema desse curso e também da educação ambiental. Então, aí vou pegar um pouquinho do Dieg, Sociedades Sustentáveis, como ele fez essa formulação para Rio 92. Ele fala, para que pensar em conservação para o futuro? É para pensar para o presente também, é o presente e o futuro, não é para o futuro só. Proteger a biodiversidade, mas também a sociodiversidade. Esse conceito foi formulado, inclusive, pelo professor Diegues também. Garantia de recursos, serviços ecossistêmicos, vai ter a palestra da Nádia, que ela vai falar dessa relação. Os serviços ecossistêmicos como benefício para a sociedade, né? Como benefício humano e benefício também para os direitos da natureza.
Justiça social, mas não só, equidade, reciprocidade, direitos humanos, tudo isso ligado aí a uma sociedade que saia dos seus problemas, que são problemas estruturais, né? Já indo um pouco mais para o final, aí tomando as ideias do professor Loureiro e o Lai Hargis, a educação ambiental crítica e o movimento de justiça ambiental, ele parte de uma análise das causas da crise atual para elaborar estratégias de luta social. Então, é preciso que a gente aprofunde o entendimento da crise, não apenas generalizando ou tomando um discurso pronto, né, sem considerar as questões que estão na raiz, que é a defesa de um projeto societário anticapitalista, que é uma utopia, sei que mas é isso que a gente tem como um problema que gerou tudo isso, né? Que gerou todo o estado de crise. A educação ambiental crítica enfatiza a perspectiva da ecologia política, que não é homogênea também, não existe uma ecologia política, tem muitas vertentes, como tudo que a gente consegue pensar, tanto academicamente, né, cientificamente, como também nas nossas práticas, que valoriza um processo argumentativo contínuo de ressignificação ideológica da questão ambiental o tempo todo. Nós, da geografia, somos professores disso. Ações para transformação social. Alguns highlights, né? Vou chamar a atenção para alguns pontos, né? Formar o sujeito integral, o sujeito ecológico. Sujeitos sociais precisam conhecer para decidir sobre melhores escolhas. Construir rede socioecológica, combater o racismo, combater o capitalismo, a desigualdade, uma lista imensa, eu trouxe 5 pontos, mas eles fazem parte dessa visão de que uma educação ambiental crítica, ela é transformadora do sujeito, ela não é só transformadora do ambiente, ela é transformadora do sujeito, né? E aí, eu vou um pouco falar sobre esse artigo que eu gostei muito de ler quando li, e que acho que ele traz uma chave importante para nós, professores, que a crise climática não se desliga da reprodução social. Os fundamentos da educação ambiental orientam a praxis para que a gente possa fazer uma discussão, uma reflexão com os estudantes sobre a reprodução social e seu aspecto na crise climática, né? E aí tem esse destaque, que é no segmento dos mais afetados, são muitos os mais afetados, mas eu gostei de ler sobre a questão das mulheres, que tem dados que demonstram que elas estão em vulnerabilidade mais afetadas pelas questões climáticas. As questões climáticas afetam a vida cotidiana, afetam o cuidar, afetam a família, afetam as famílias, né? A mulher tem um papel central. Não vou falar desse quadrinho que está aqui, mas eu vou deixar para vocês depois olharem, que vou trazer para finalizar, um estudo que a gente tem feito de mudanças climáticas na costa maranhense, em que a gente tem pensado dessa maneira, tentando construir uma visão crítica, democrática, participativa, inclusiva, todos os nossos paradigmas de superação. A gente sabe que as zonas costeiras, elas estão muito vulneráveis no mundo todo, por erosão costeira, por mudança do nível dos oceanos, mas as zonas costeiras são, ao mesmo tempo, um grande paradoxo para nós, né, no mundo. Elas são, ao mesmo tempo, muito ocupadas, densamente ocupadas, e se a gente olhar para as áreas que são protegidas, ou que levam em consideração diferentes formas culturais de se relacionar com os litorais e com a zona costeira, são as zonas onde tem populações urbanas e rurais, indígenas, comunidades tradicionais. Então, isso, para mim, parece um paradoxo, no sentido em que os efeitos de mudanças são os mais fortes numa área que tem muita população e, ao mesmo tempo, tem bastante conservação, no mundo todo. Aqui tem uma coisa que a gente tem feito, então, é fazer junto com os comunitários, a gente está trabalhando numa reserva extrativista, que chama Resex Cururupu. Nós estamos trabalhando na costa do Maranhão, todos os setores, mas a gente, mais para o final agora do projeto, a gente está se dedicando a trabalhar junto com as escolas das comunidades tradicionais, dentro da reserva extrativista Cururupu. A reserva Resex Cururupu é um complexo de várias ilhas nas reentrâncias ali do Maranhão, já o Maranhão amazônico, e nós estamos trabalhando com eles muito a percepção das alterações na paisagem. Aqui nessa foto a gente tem um processo de erosão, de deslocamento de dunas, onde vocês estão vendo o pé do nosso colega Orlando Ferretti, na exposição das raízes, e onde era antes a altura da duna, né?
ele tem mais ou menos 1,75 m de altura. Então, veja o quanto também, para onde foram essas areias, elas vão sendo mobilizadas para serem depositadas em outro lugar. Então, lá nós temos 2 processos muito impactantes para as comunidades pesqueiras, que são os praieiros, né? Nesse litoral não são chamados caiçaras, são pescadores artesanais, mas são chamados praieiros, que dependem dessa atividade, que vivem nessas ilhas, que têm saberes importantes sobre a conservação da pesca e sobre a pesca, que formaram por decisão uma RESEX, não foi uma coisa decidida de cima para baixo, foi a comunidade pesqueira que batalhou para a criação da RESEX Cururupu, e eles estão sofrendo processos erosivos muito graves. Aqui eu trouxe só uma imagem que aconteceu, aqui vou pôr meu mouse e ver se dá para vocês verem, nessa imagem de 2016, eu circulei aqui em vermelho, uma área que era uma das ruas aqui da comunidade, onde existia a escola dessa comunidade na Ilha dos Lençóis. E aqui tem uma imagem de 2023, onde a duna se deslocou totalmente, cobriu a escola, acabou com essa rua, e houve uma crise na comunidade, porque eles tiveram que rapidamente pensar num outro lugar para o assentamento local. São pescadores, são comunidades tradicionais, e eles, a cada 2 anos, eles têm que pensar nisso. Eles estão sofrendo uma velocidade muito grande de crescimento de dunas e soterramento de manguezais. Então, nós fizemos com eles, junto com eles, vou passar o próximo. Nós estamos fazendo, aqui onde está esse coqueiro está, a escola está aqui embaixo, né, embaixo do pé desse coqueiro aqui, coberta por uma duna. Não é só a escola, várias casas também. Então, nós estamos trabalhando com eles uma cartografia participativa com as escolas, tem aqui uma cena mais aqui à direita, a gente na escola, com as crianças, trabalhando a representação simbólica, o que eles entendem por praia, por pesca e tal. Aqui uma outra situação onde nós estamos com as lideranças locais, numa escola também, trabalhando com os professores, um mapa indicativo onde esses processos estão acontecendo e como que eles interpretam esses processos, e produzindo material para a escola. Então, nosso objetivo não é só estudar, e nem só levar a segurança, porque a gente tem que levar a segurança para onde vão essas dunas, saber se a direção onde eles estão fazendo as mudanças de localização das suas casas está na direção da frente da duna e vai continuar avançando. A gente quer segurança mesmo territorial para a comunidade, mas, ao mesmo tempo, também a gente quer ensinar na escola aquilo que eles sabem, mas sistematizando com conhecimentos mais aprofundados do processo. Bom, então, a educação ambiental crítica envolve aprendizagem social, saber fazer colaborativamente, valores e a cultura, saber que a gente está em situações culturais distintas, diversas, com várias maneiras de saberes. Também, de perto e por dentro, aqui é uma situação de formação dos meus professores lá em Paragominas, com eles, fazendo com os professores, fazendo com os alunos, nessa premissa aí que é da antropologia, né, sempre estudar de perto e por dentro, com aprendizagem colaborativa, todo mundo junto, todo mundo disponível para colocar suas ideias, disponível para aprender e para divergir também, e também um pouco irreverente, né? Aqui sou eu, há muitos anos atrás, lá em Cananéia, entrei numa propriedade que não podia sentar na pedra, eu falei, eu quero me fotografar aqui, por que eu não posso? Porque essa paisagem não é de alguém. Então, um pouco essa ideia de que o mundo e o ambiente é de todos nós, a gente precisa fazer algo por todos nós, né? E por que é tão difícil ensinar, né, sociedades sustentáveis? Porque tem algumas capacidades que a gente gostaria que os alunos desenvolvessem, são fundamentais para a gente pensar as práticas, né? Como fazer pensar criticamente, como fazer escolhas, como resolver conflitos de forma não violenta, como reconhecer a sua responsabilidade como consumidor, aprender ao longo da vida, procurar informação, compreender o modo como diferentes campos de conhecimento se relacionam e interagem, né? Vencer as caixinhas um pouco, comunicar com eficácia, né, oralmente, se colocar, se apresentar, aprender a fazer isso, né, pensar com oportunidade, prever, antecipar, planejar, distinguir uma quantidade, entre quantidade, qualidade e valor, né, passar da conscientização, que é uma coisa que as pessoas usam muito no jargão e que isso não acontece, né, a conscientização acontece nos sujeitos, mas a gente tem um foco no conhecimento e na ação, né, e trabalhar cooperativamente, saber trabalhar de forma colaborativa. Claro que isso requer diálogos de saberes, que estão muito assentados no trabalhar a aprendizagem social. Muitos professores
ainda acreditam que bastava aprender sobre alguma coisa, que daria conta de tudo. Eu tenho contato com professores de várias redes, e ainda há uma coisa assim, mas eu ensino também isso, e muitas vezes acredito que meio ambiente é uma coisa de alguma disciplina. O ambiente é de todas as áreas, de todos os componentes. Onde queremos chegar juntos? Eu acho que os projetos, em geral, promovem uma maneira de empoderar, né? Se a gente trabalha com didática de projetos, a gente permite maior flexibilidade, maior capacidade crítica. Eu tenho constatado com os meus estudantes como eles se tornam mais proativos, participativos, como eles contribuem também com algumas melhoras que podem expandir a atuação. Obrigada, é isso. Enfim, é um pouco mais de Educom, e uma frase do Inácio Sachs, né? A gente tem a capacidade única de imaginar o futuro, que nos impele a elaborar estratégias e planos. Eu podia trazer outros, mas eu gosto bastante, porque o Inácio Sachs foi um economista marxista muito corajoso, criou o conceito de ecodesenvolvimento, e por ser marxista não aceitaram o seu conceito e criaram o tal desenvolvimento sustentável. É isso. Obrigada. Falei muito? Fiquei falando sozinha? Vocês estavam aí? Estávamos. Oi, prof. Nossa, que bacana. Que legal essa aula. Muito, muito legal mesmo. Posso falar em nome do pessoal. Enquanto a professora falava, vários emojis foram subindo assim ao longo da sua apresentação. Então, não só agora no final. Foi um bom indicativo. Acho que a gente pode ir, então, para as perguntas. A gente tem aqui uma pergunta da professora Glória. Não sei se ela já está parcialmente respondida essa pergunta, mas vamos abrir, né? A gente vai ter feito... Eu vou ler para ficar registrada na gravação. Tá bom. A gente tem feito rodadas de 3, mas se eventualmente não está surgindo mais perguntas, a senhora vai respondendo aí. Lembrando para o pessoal que a gente tem até 19h15 para registrar perguntas. Então tá. Sueli, no texto de Cardoso e Tamoio, mostra que a Unesco tem um protocolo para a educação no ensino básico e que não parece crítico, pois coloca a saída pelo individual. No curso de Educomunicação, qual a proposta que você acha que mais vai no caminho da educação crítica? Eu pus um texto do Irineu Tamayo, assim, justamente por isso. Eu gosto muito do professor Irineu Tamayo, ele é um daqueles educadores ambientais raiz, né, que começou lá a fazer a crítica da educação pela sensibilidade, e a ele, o Marcos Rigota, e outros autores da IA, eles foram por uma via moderada, né, uma via bastante moderada. Na Educom, a gente é mais radical, assim, a gente pensa no aluno como um sujeito empoderado, um sujeito que vai atuar e que vai ser responsável. Claro, ele não vai ser mais um a colocar nas redes sociais coisas pouco fundamentadas, mas ele vai aproveitar-se para justamente fazer um papel contra-hegemônico. Essa é a diferença. A gente tem nas sociedades contemporâneas a hegemonia muito forte dos meios de comunicação. São barreiras impenetráveis, né? A gente tem discursos, e aprender a assistir televisão ou ler rede social é uma coisa muito importante. Então, o Educom, ele faz frente a isso. Ele surgiu de um movimento crítico, surgiu na ditadura militar por ter essa pegada. E a educação ambiental, ela vai chegando depois. A educomunicação socioambiental não é a educomunicação. A educomunicação é uma coisa maior. É uma coisa de empoderamento social, de mídias e de discursos fundamentados, contra-hegemônicos. A educomunicação socioambiental é um recorte disso para pensar a educação ambiental crítica, que na visão do Loureiro, Glória, é justamente associar a reprodução social às questões da educação ambiental, né? Muitas das questões que são tratadas na temática da educação ambiental dizem respeito à desigualdade, dizem respeito à exclusão. Então, é claro que a gente não vai deixar de pensar em proteger a biodiversidade. Eu defendo a proteção da biodiversidade, eu sou radical com isso, mas defendo a sociodiversidade, o direito dos povos, dos territórios. Então, na geografia, a gente vai acrescentando, na educação ambiental, outras ideias que são fundamentadas nas nossas convicções de uma sociedade não excludente. Então, nós temos... minha apresentação tinha mais uns... tinha 111 slides quando eu montei.
Eu trazia todos os nossos projetos, mas aí, se vocês quiserem, a gente tem, lá na pasta do Educom, onde a gente tinha o Drive, a gente tem as experiências dos alunos no último ano que eu trabalhei, com projetos para a educação climática. Diferente da Escolas pelo Clima, que é uma coisa um pouco diferente, mas era uma educação pensada para levar para os jovens se apropriarem de compreenderem a dimensão local da mudança climática. Então, os meninos fizeram uma rádio, fizeram um podcast, os meninos, meus alunos da licenciatura de Educom com geógrafos, né? Porque a gente sempre tem um monte de aluno aqui fazendo essa disciplina lá, né? Porque aqui não tem educação ambiental, né? Então o pessoal vai fazer lá, na ECA. Pessoal da economia, pessoal da EASH, muito aluno da EASH. E aí fizeram umas coisas bem legais, eu posso compartilhar, porque não tem problema nenhum compartilhar. Fizeram chatbot para pesquisar se as pessoas sabiam o que estava acontecendo, o que era a mudança climática, com chatbot, usando Twitter, naquela época eles usavam Twitter, antes de ver o X, né? Usavam Twitter. E, assim, muitas ideias de uma comunicação, meio na ideia do Eduardo Moreira, do Conhecimento Liberta, né? Então, meio na ideia de o conhecimento ser algo que pode ser conversado, traduzido em linguagem mais acessível para os estudantes. Ótimo. A gente tem uma outra pergunta. E antes, inclusive, se a professora quiser disponibilizar esse material, a gente pode colocar no Disponibilizo. Obrigado. O professor Emerson Galvani, foi o nosso primeiro palestrante aqui no curso, ele fez uma pergunta também para a senhora. Gostaria de ouvi-la sobre uma corrente que tem surgido na comunidade científica acerca de uma geografia física crítica. Você acha que estamos voltando ao debate da década de 80 sobre a geografia crítica, agora com um olhar sobre a geografia física? Emerson, eu conheço pouco, isso para dar uma opinião, assim, mas já que você tocou nessa coisa da clivagem e tal, eu sou totalmente contra a clivagem, eu sou uma pessoa que não trabalha na clivagem, né? Eu acho, a minha defesa sempre é de que o conhecimento ele precisa ter abordagens adequadas para aquilo que ele estuda. Então, não é possível a gente fazer uma geografia como uma unidade metodológica, isso não é possível, porque os campos de aprofundamento do conhecimento, eles estão, tem que respeitar aquilo que responde à pergunta que está se fazendo para o que estou estudando. Então, acho que a geografia física, ela tem uma abordagem socioambiental, e muito abordagem socioambiental. A gente vai lá para o simpósio agora de Geografia Física Aplicada, e você vai ver a quantidade de trabalhos que estão falando de questões sociais, meio físico e a questão social. Acho que o geógrafo físico não chamaria de crítico, mas eu chamaria o geógrafo, pelo menos os que eu leio, né, na minha área, tem uma visão não de clivagem também. Eles trabalham profundamente o que é erosão, mas eles pensam a erosão ligada a esses processos que atingem a sociedade, para dar respostas a isso. Eles não estão estudando a sociedade, mas eles estão estudando no contexto social um fenômeno físico, né? Então, às vezes não é possível a gente estudar. Eu lembro muito, vou falar aqui, mas não vou citar nomes para não ser deselegante, eu lembro muito, na minha geração, de trabalhos que queriam falar que a cidade era um ecossistema. A cidade não é um ecossistema, a cidade é outra coisa, mas a cidade pode ter um ecossistema, sim, pode ter um parque, né? Pode ter uma mata atlântica, ela pode ter um ecossistema florestal. A outra coisa é tentar estudar, são outros métodos para estudar a cidade, são outras teorias, são outras abordagens. Mas por exemplo, estudar a erosão, eu não posso achar que a erosão é conflito de classe social, né? Não posso dizer que ali tem uma dialética do conflito, não, a partícula está... Não, isso é totalmente equivocado, isso não explica o fenômeno, né? E não posso errar as escalas, né? Não vou estudar a dinâmica atmosfera superior, estou falando de você ser um especialista, estou arriscando. Estudar com metodologias que não sejam metodologias robustas em física, né? Eu não posso fazer isso. Então, como eu sou uma pessoa que gosto de ciência, eu gosto de ciência, né? Gosto. Eu não gosto, assim, muito também de embarcar em algumas coisas que eu não estou conhecendo. Então, não sei te responder sobre geografia crítica, física crítica, se isso é retorno ou não, porque preciso estudar historicamente como é que surge isso, qual é esse discurso, o que estão propondo, para eu ter minha opinião. Não fico também criando rótulos à toa, eu acho que é ruim criar muito rótulo.
Perfeito. Bom, a gente tem mais 4 minutos para respostas. Eu vou ler para perguntas. Vou ler mais uma pergunta da Aline Graciano Vieira. Falar sobre educação ambiental é algo muito importante. É tema que deve ser abordado em todas as disciplinas. Com relação à descarbonização, quais suas sugestões para abordar esse tema tão polêmico? Isso. Existe sempre, vou começar pelo fim, né? Existe sempre a tendência no mundo capitalista dessa apropriação para tornar tudo um negócio, né? Então, quando a gente fala em descarbonização da atmosfera, a gente já pensa logo no mercado de carbono, e a gente aqui na geografia estudamos muito o que é mercado de carbono. Vou mostrar para você uma coisa que você pode apresentar para os alunos, um pouco assim, para levantar a discussão, aí é por estudo de caso, né? A gente tem um caso, eu conheço um caso, você pode pesquisar outros, de uma empresa alemã que queria, depois dos incêndios que ocorreram em 2020 no Pantanal, e a gente tem que restaurar o Pantanal, e lá no Pantanal tem um movimento das mulheres pelo Pantanal, que é um movimento cultural de comunidades tradicionais, elas estão ajudando a replantar, fazendo viveiro, com parceria com o SESC, e estão produzindo uma coisa muito legal para esse movimento de mulheres pelo Pantanal. Ao mesmo tempo, logo depois, chegou uma empresa alemã fazendo uma proposta de, olha, vocês vão plantar, né? Vão capturar carbono com a plantação. A gente não quer nem saber o que vocês vão fazer. A gente tem não sei quantos milhões e a gente quer que vocês neutralizem os nossos carbonos aqui. Eles trabalham com gás. Nós olhamos e falamos, mas que absurdo alguém chegar para uma área protegida com uma proposta econômica dessa natureza, né? É um caso, porque tem vários que você vê, você pode capturar até em artigos, internet, fazer estudos de caso. O que está por trás de uma empresa que, nessa descarbonização, ela não está pensando em mudar o seu negócio, né? Ela não está pensando em sair da sociedade do petróleo. Ela está pensando em achar alguém para ela poder neutralizar o seu carbono e ficar tudo certo. Então, esses casos, esse é um caso, mas tem outros de outra natureza, é claro. Acho que não dá para ensinar coisas de complexidade para entender a química da atmosfera antes de estar no ensino médio. A não ser, tem escolas que no 9º ano alguma coisa pode ser dita, mas é muito difícil porque o conhecimento da química da atmosfera ele envolve conhecimentos da química que não são trabalhados no Fundamental 2, né? Então, o que é descarbonizar, né? Tem que entender primeiro o que é carbonizar, né? Tem que entender coisas. Até pode-se fazer uma aproximação compreendendo um pouco, estudando um pouco como se produziu o carbono na atmosfera, a fotossíntese, e depois como se produz carbono nos sistemas industriais e transportes, na agricultura que produz metano, né? Até pode-se ensinar a nomear gases de efeito estufa, mas não dá para fazer muito aprofundamento. Mas eu acho mais interessante estudar, fazer estudos de caso, pegar dilema. Pega um caso que você lê e cria um dilema. Ó, existe aqui uma situação em que houve um incêndio, tal. Para recuperar, essa área vai crescer a floresta, ela vai fazer fotossíntese, ela vai capturar carbono, ela vai descarbonizar naturalmente a atmosfera se a gente conseguir restaurar. Aí vem uma empresa que quer comprar isso, quer um crédito disso, quer comprar. Aí faz um dilema. Eu adoro trabalhar com dilemas, eu crio dilemas. Faz muitos anos que eu não dou prova, mas eu gosto de dar prova com dilemas, para a pessoa pensar, resolver uma problemática. Então, uma sugestão que me veio de pronto é essa. Pegar um case real e transformar num dilema. Perfeito. Bom, a gente finaliza agora com as perguntas. Vou ler as duas aqui, que foram as últimas, e a professora responde as duas. Tudo bem? Eu acho que a outra nem foi uma pergunta, mas... Bom, Natan Franco, em uma perspectiva dentro da universidade, na sua opinião, quais são as principais dificuldades em propor uma geografia como a educação crítica e socioambiental para a licenciatura dentro das salas de aula? E o Alan Tomás, ele pergunta, a politização da questão ambiental tem atrapalhado muito. Muito se fala e joga a culpa no outro, ninguém faz nada. Infelizmente, temos esse grande problema. É um comentário. Mas a pergunta do Natan era como trabalhar isso, sobre essas questões dentro da licenciatura, os cursos de geografia especial. Olha, eu também eu ia trazer, como eu falei para vocês, alguns exemplos de projetos onde a gente construiu junto com os estudantes, né? Eu gosto muito de didática de projetos por isso, porque a gente constrói muito com o aluno. Então, pensando na primeira pergunta, né, depois eu vou comentar a manifestação da segunda,
pensando na pergunta, eu acho que eu não gostaria, assim, de ouvir o que eu ouvi quando eu entrei aqui no departamento, no meu concurso para ingresso, quando eu terminei meu doutorado, eu prestei um concurso de efetivação. Um dos membros da banca me falou assim, ele viu no meu currículo muita educação ambiental, porque eu realmente participei com o Gil, o seu Dério de Toledo, participei com... Onde tinha um espaço para trabalhar com a escola com educação ambiental, eu me candidatava e estava lá. E ele falou assim, você não vai entrar aqui na geografia para fazer educação ambiental, né? Eu fiquei quieta, não soube o que responder, porque eu falei, não, eu respondo, ele não me aprova no concurso, que eu vou dizer, eu vou fazer educação ambiental. Porque eu sou aquela pessoa sentadinha na pedra lá que eu mostrei para vocês. Quando dizem não, eu vou dizer, por que não, né? Vou tentar ver o caminho para fazer. E achei esse caminho, né? De estar sempre envolvida com professores e com prática. O que eu sugeriria, sempre é muito bom, em qualquer curso, uma discussão sobre currículo, que a gente tem muita dificuldade de fazer, não é só aqui na geografia, todas as universidades têm dificuldade de fazer discussões curriculares, porque sempre há um pouco uma disputa de campos, né, e não uma coisa que tenha aqueles princípios mais gerais. Eu trabalhei em muitos currículos, inclusive em currículos de universidade lá do Centro-Oeste, convidada para poder participar, para sugerir coisas. Eu acho que a gente tem que, nesse momento do mundo, a gente ser generoso e ouvir o colega, ouvir as propostas, e depois tentar fazer um arranjo que possa atender uma formação não imediatista, mas uma informação que possa ter um longo alcance no tempo, para tratar das questões urgentes. A gente tem na geografia muito disso acontecendo nas disciplinas, né? Todo mundo aqui sabe mais ou menos como os colegas trabalham, aqui na USP. Não conheço todas as escolas de geografia, mas aqui na USP a gente tem isso. Acho que a licenciatura, ela precisa ser mais integrada ao bacharelado. Sempre achei isso, eu sou parceira da Glória, sempre achei isso. Nós fomos coordenadoras de cursos juntas e sabemos na época em que ela era muito atuante na construção da licenciatura, e a gente tem uma dificuldade ainda de resistências também de um conhecimento, entre aspas, propedêutico e um conhecimento formador de professores. A gente está formando, todo mundo está formando professores, seja para qualquer campo. Então, acho que a discussão curricular ela é central, e ela deve espelhar, não o nome que vai ficar, não sabemos, mas ela deve espelhar esse coletivo intelectual que vai discutir esse currículo. Ele vai trazer proposições, ele vai colaborar com seu conhecimento, ele tem que ter um espaço para isso, ele tem que ser ouvido, todo mundo tem que ser ouvido, para uma construção. Isso não é fácil de fazer, porque a gente sabe, todo o trabalho colaborativo, eu tenho esse discurso de diálogo, eu tento, me esforço, mas a gente sabe como é difícil, é muito difícil. A gente tem que conhecer o que o outro sabe e tentar fazer. A outra coisa que eu acho que foi colocado aí, né, a gente fica falando o discurso e as práticas, há muitas possibilidades, assim, no outro curso a gente pode tratar só das possibilidades, porque se você tem, sem usar jargão, metodologias ativas e tal, eu sempre trabalhei com metodologia ativa, nunca chamei de metodologia ativa, mas se a gente trabalha considerando que quem aprende é o aluno, e que ele precisa ter um espaço de colocação, ele precisa ter um espaço de construção própria com você, que é o adulto mais experiente, talvez o professor especialista, essa relação ela não pode ser diretiva, ela tem que ser dialógica, né? Ida e vinda. Então, na escola pública não é tão simples, porque a gente tem as caixinhas dos horários, os minutos, aquela coisa toda que dificulta muito uma aproximação. Mas trabalhar com projetos é uma maneira, para mim é uma maneira muito eficiente de se fazer. Claro que tem o trabalho de campo atrelado a também uma outra modalidade, é o trabalho de campo. Construir trabalho de campo, fazer o trabalho de campo, né? Tudo isso. A gente fez agora, eu com um grupo de colegas, a gente fez uma proposta de um projeto para estudar o Cerrado, todas as áreas. Assim. A gente está fazendo material para a prefeitura, porque a prefeitura tem um convênio com a Secretaria Estadual de Educação, e ela nos chamou, eu e a Valéria, para pensarmos alguma coisa lá para o Vale do Ribeira, e isso acabou desencadeando uma ideia que a gente teve de tentar fazer um teste conosco, assim, uma oficina colaborativa, para a gente pensar um trabalho de campo do Cerrado. É um projeto de estudo de campo, onde o Cerrado é o foco, Cerrado de São Paulo. E aí está ficando interessante. Pois também posso compartilhar com você, Wagner, quando ficar pronto, porque ele está demorando uns bons meses para sair o primeiro exemplo. A gente quer ter um exemplo para os professores, né? De estrutura, de organização, o que tem que levar em conta, como fazer os encaminhamentos, quais são os objetivos de aprendizagem. Então,
Isso tudo, gente, é trabalho colaborativo, não é nada que alguém falou para mim assim, você tem que fazer isso porque você... Não, é porque eu gosto disso. As meninas que me chamaram na secretaria foram minhas alunas, a Malu Freire e a Rita Zanetti. Ela falou, professora, vamos tentar fazer? Vamos. A Valéria também topou. Então, a gente está, assim, com reuniões que acontecem, às vezes, com umas falhas de tempo, mas estamos fazendo alguma coisa que seja um exemplo do que a gente fala, né? Perfeito, prof. Então, a gente vai encerrar, porque a professora Sueli tem horário, né? Ela tem uma aula agora para ministrar. A gente queria agradecer, professora, pela sua disposição, inclusive por já agradecer previamente pelos materiais que a senhora vai disponibilizar para a gente colocar aí à disposição. E agradecer pela aula, que foi muito legal. Eu não fui seu aluno ainda, né? Então, para mim, foi muito real, foi bem legal. Essa aula, eu sei que posso falar em nome aí dos colegas. Então, se a senhora quiser falar uma mensagem final. Eu quero agradecer muito aos meus colegas que estão aqui, professores, com os quais eu tenho muito orgulho de trabalhar, de pensar que vocês são lá na frente aqueles que a gente confia, né? Estou muito, muito assim, ansiosa na semana que vai ter a de 21, né? Que vai ter a semana, porque eu vi que a programação, eu recebi, já passei para os meus alunos, está incrível. Então, eu só queria agradecer e que eu acho que vocês que participam, que são engajados aqui, fazem trabalhos incríveis. Eu quero conhecer na semana. Se eu tiver todo o tempo que eu tenho aula também, mas eu suspendi as aulas e pus todo mundo para participar. Então, vamos ver se eles vão também, né? Porque às vezes a gente faz isso e eles não vão, mas eu vou querer que eles participem, tá bom? Obrigada, Sueli. Diga, Pedro. 2 minutos, hein, Pedro? Se é comigo, né? 2 minutos. Tchau, Yasmin. Tchau, Emerson.